Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma semaninha, estamos aí pronto para mais uma aula de português. Aqui nós temos a aula 8, tá? Que a gente vai estudar todos os outros pronomes que faltaram. Na última aula nós vimos os pronomes pessoais e a colocação pronominal também, né? Que está dentro dos pronomes pessoais. E na aula de hoje vamos estudar pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos e possessivos. Portanto, é uma aula um pouco longa, um pouco extensa, eu acredito, porque eu preciso falar de algumas coisas um pouco básicas, um pouco óbvias, e eu sei, eu tenho certeza, você sabe disso, mas eu preciso retomar isso para falar de algo mais à frente. É claro que, volto a repetir, o mais importante aqui não é saber o que é um pronome indefinido, saber, não é isso. A tabela, claro, eu vou passar a tabela, eu vou passar as informações para vocês, mas você precisa pegar isso e aplicar e usar na prática. Então, como usamos os pronomes? Como eu identifico se uma frase é mais formal ou é mais informal a partir do pronome? Além da colocação pronominal, que tem essa questão de formalidade e informalidade, como que eu consigo perceber isso aqui nos usos desses outros pronomes aqui? Quais são os valores semânticos que os pronomes, como os pronomes possessivos, podem exercer? Então, são vários fatores que nós temos que analisar aqui nessa aula, mas precisamos falar um pouquinho de conceitos também para chegar nessa outra parte, tá bom? Então, acompanha comigo aqui, que a primeira parte é algo mais conceitual, né? Características gerais. Você sabe que um pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui um nome, esse é o pronome, tá? São palavras variáveis, normalmente eles podem variar, né? Em gênero e em número com o seu referente, isso aí vai depender também do tipo de pronome. E você precisa saber, mais do que nunca, nesse momento aqui em que você está se preparando para a sua prova do Enem, da UERJ, que o uso de pronomes é importante para evitar repetição de palavras. Então, você usar pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, usar, né, os pronomes, perdão, é um recurso interessante para isso, para evitar essa repetição. Eu vou até ver aqui alguns exemplos em textos bem curtinhos, né, em frases, em parágrafos curtos, como que isso aqui pode se aplicar, tá bom? Vamos começar, então, pelos pronomes demonstrativos. Eles são utilizados para identificar a posição de um referente no texto ou no contexto. Isso é muito importante. Ele aponta para alguma coisa que está no texto ou para alguma coisa que está no contexto. O que é contexto? Aquilo que está fora do texto, tá? Por isso eu botei entre parênteses aqui, no espaço ou no tempo. Então, quando eu digo, comprei um sorvete e um pudim, este é para você. Eu comprei duas coisas, um sorvete e um pudim. Mais uma vez, eu poderia estar repetindo a palavra aqui. Comprei um sorvete e um pudim é para você. Ninguém vai falar assim, né? Isso vai ficar muito repetitivo, muito menos escrever assim. Então, eu comprei um sorvete e um pudim, este é para você. Este é uma palavra que está identificando a posição de referente, nesse caso aqui, no texto, que é a palavra pudim, tá bom? É isso que o pronome este faz nessa frase. Mas os pronomes demonstrativos servem também para apontar para coisas no contexto. Olha aqui. Aquele é meu sobrinho. Não tem nada no texto. Esquece o texto. Você pode estar conversando com alguém, aquele é meu sobrinho. Você aponta para algo ou alguém que está no espaço. Assim como você pode dizer, aqueles dias foram bons. Aqueles dias que passaram há muito tempo, aqueles dias foram bons. Você está apontando para um referente no tempo. Então, aponta para algo no tempo. São possibilidades para os pronomes demonstrativos. Tá bom? Também pode aparecer como pronomes demonstrativos outras palavras. E aqui você tem que ter atenção. Principalmente em questões da UERJ, né, que pode cobrar alguma coisa nesse sentido. Quando você olha as palavras o, os, a, as, você não pensaria de cara que isso seria um demonstrativo. Você pode pensar que essas palavras são artigos, e pode ser numa frase. Podem ser pronomes pessoais, né? Eu ouvi, eu as vi, poderia ser, mas às vezes essas palavras se comportam como pronomes demonstrativos.
A mesma coisa acontece com a palavra semelhante ou semelhantes, né? E com a palavra tal e tais. Esses são os principais exemplos aqui. O, os, a, as, na verdade, é o mais comum. Como você pode ver em frases como essa aqui. Não entendi o que você disse. Nessa frase, o é um pronome demonstrativo. Ué, não entendi o que você disse? Sim, é um pronome demonstrativo. Eu quero dizer, não entendi isso que você disse, não entendi aquilo que você disse. Você consegue substituir, inclusive, esse o por um demonstrativo. Então, eu não entendi algo, aquilo, isso que você disse. Ele é um pronome demonstrativo, tá? Semelhante, não tome semelhante postura. Quer dizer, eu estou apontando para a postura. Tipo assim, não tome esta postura. Então, você pode substituir também por um demonstrativo. Como acontece com a palavra tal, da mesma forma. Não obedeça a tal regra, né? Não obedeça a esta regra que colocaram aí para você. Então, são exemplos de palavras que não são demonstrativos clássicos, né? Como esse, este, aquele, mas se comportam como demonstrativo em algumas frases, então você tem que estar atento a isso. Como nós falamos, o uso dos pronomes demonstrativos e de outros pronomes também são importantes para evitar a repetição de palavras no texto, ou seja, garantir a melhor coesão. Então, os pronomes esse e aquele apontam para elementos anteriores no discurso. Então, nós podemos dizer que eles têm uma função anafórica porque aponta para aquilo que está antes, tá? Não vai subir ninguém. Isso foi dito pelo Capitão Nascimento. Aqui você tem que ter muito cuidado, principalmente quando você estiver escrevendo uma redação, que é algo mais formal. Eu tenho a impressão, na verdade, uma constatação que eu já consegui perceber em algumas redações. Não é todo mundo, mas algumas pessoas têm a noção de que o pronome isto, ou este, né, ou esta, com ST em vez de SS, as pessoas têm a impressão de que isso é mais formal, que isso é mais culto. Eu não sei se você tem essa impressão ou não, mas se você tem, tira isso da sua cabeça. Isso não tem nada a ver com ser mais formal ou menos formal. Se eu estou retomando alguma coisa, eu devo usar o isso. E eu já vi em redação um aluno escrever coisas do tipo, né? Não essa frase, mas usar o isto para retomar alguma coisa. E não vai subir ninguém. Isto foi dito, ou isto foi dito pelo filósofo tal, isto foi dito. E eu já coloquei a citação antes. Errado, tá? Isso é um erro de coesão. Então você acaba perdendo o ponto aí, tá? Você usou o recurso coesivo de forma equivocada. Você pode acabar perdendo o ponto aí. Então aqui é isso para retomar algo, né, que já foi dito, né? Se retomar, é claro que já foi dito, né? Óbvio. Então não vai subir ninguém, é o que é retomado pelo pronome demonstrativo isso. Paulo e Silas são personagens bíblicos, mas aquele ficou mais conhecido. Aquele, lembra que aquele aponta para uma coisa que está distante? Então aquele vai apontar para o que está mais distante. São dois elementos, Paulo e Silas, aquele vai apontar para Paulo. De qualquer forma, o esse, quando eu falo esse, tá? É esse, isso, essa, esses, essas, com dois S's. O esse e as suas variações. Mesma coisa para o aquele, vale também para o aquilo, aqueles, aquela, aquelas, tá? Então, esse e aquele são usados para retomar elementos. Ou seja, palavras ou expressões ou frases que apareceram antes. Mas o pronome este e as suas variantes, tá? Este, esta, isto, estes, estas, com ST, aponta para elementos posteriores no discurso. Por isso você não pode usar o isto aqui, porque o isto aponta para frente. Você até poderia dizer, isto foi dito pelo Capitão Nascimento, 2 pontos, não vai subir ninguém, show de bola, perfeito, aí tá certo. Porque o isto aponta para frente. A gente diz que ele tem então uma função catafórica, porque aponta para frente. Olha o exemplo aqui, minha missão é esta, 2 pontos, eu vou falar qual é a minha missão, viver um dia de cada vez. Tá beleza? Ok? Então, combinados aqui em relação ao uso do demonstrativo na coesão. O problema é que não é tão fácil assim, mas é fácil. Essa aqui é a regra, mas tem uma exceção. Que você tem que ter cuidado. O pronome este pode retomar elementos no discurso da função anafórica. Lembra que nós vimos aqui que o este só aponta para frente, para elementos posteriores. Mas, como eu falei, há essa exceção do este retomando elementos se fizer um par com o pronome aquele. Tá bom? Então, é o este e aquele.
Nesse caso, o este vai apontar para algo que estiver mais perto e o aquele para algo que estiver mais distante. José e João são amigos. Este é mais novo e aquele é mais velho. Quem é aquele? Aquele é o que está mais distante. Quem está mais distante dele aqui? João ou José? José, que está mais longe, né? Então, José é aquele e João é este. Então, este João, aquele José. Então, o este pode retomar elementos se ele estiver fazendo um par com o pronome aquele, tá bom? Quando eu digo par, você não precisa ter a palavra aquele aqui, mas ter um aquele subentendido já é suficiente para você retomar por meio do este, quando você tem mais de um elemento antes. E se eu tiver 3 elementos? O avô, o pai e o neto foram ao jogo. O aquele retoma sempre algo mais distante, né? O avô. Aí nós temos o este retomando o elemento mais próximo. E o esse é intermediário, fica ali no meio. Então, o avô, o pai e o neto foram ao jogo. Aquele, quer dizer, o avô, logo sentou na arquibancada. Esse, o pai, não viu o jogo direito. E este, o neto, não tirou os olhos dos jogadores. Isso aqui é bem raro de aparecer, mas sabe que pode ocorrer. Tá bom? A gente também pode dizer que os pronomes demonstrativos têm função deítica, que é justamente apontar para o espaço ou para o tempo, né? Em vez de apontar para o próprio texto. Esse processo é chamado de deixis, né? Então são pronomes deíticos, apontando no tempo ou no espaço. No espaço, o pronome este se relaciona com a primeira pessoa, né? É aquilo que você sempre ouviu falar, né? O este é perto de quem fala, o esse é perto de quem ouve, né? Porque se relaciona com a segunda pessoa, com o interlocutor. E o aquele se relaciona com a terceira pessoa, porque está perto da terceira pessoa, ou seja, longe de mim e de você. Está longe da primeira e da segunda, está perto da terceira. Terceira, ele, lá longe. Tá bom? Antes de falar do tempo, aqui um exemplo, né? Este carro aqui é seu, perto de quem fala. Ou é esse aí, tá perto de quem está ouvindo. O meu é aquele lá que está longe, que está distante. Beleza? Isso aí você sabe muito bem. No tempo, o pronome este se refere ao tempo presente. O pronome esse se refere a um passado recente. E o pronome aquele se refere a um passado remoto. Então, tempos presentes, este. Aquilo que é próximo, que não é o presente, mas é próximo, esse. E um tempo distante, aquele. Que é mais ou menos como acontece com o espaço, mas aqui a gente transpôs para o tempo, né? Este ano está ok. Este ano que eu estou vivendo. Bem, não está nada ok nessa pandemia, mas pegou aí a hipótese, né? Então este ano está ok. Mas esses dias, quer dizer, agora há pouco, esses dias aí, esses dias eu lembrei como aquela época era boa. Percebeu? Então, ó, este ano, esses dias, ó, agora há pouco, passou agora há pouco, esses dias aqui, ó. Pô, esses dias era janeiro, né? Esses dias era janeiro, mas parece que janeiro tá tão longe, parece que é aquele mês de janeiro, né? Então, percebeu? Aquele distante, esses perto, este presente. Então, este presente, esses passado recente, aquela, né? Aquele passado remoto, passado distante. Então, aqui uma tabela sobre a função dos deíticos no espaço, no tempo, no texto, né? Este e suas variantes, esse e suas variantes, aquele e suas variantes, este perto do emissor, presente e futuro, introduz um referente, tá? Que futuro também pode ser usado com este, mas é bem raro. No texto introduz um referente, né? Então, este, vou dizer o que é, o retoma se fizer par com aquele, esse perto do receptor, né? Do ouvinte, do leitor, aponta o passado recente, retoma o referente no texto, né? Então, isso foi dito por Capitão Nascimento, que eu acabei de dizer. Aquele algo longe no espaço, longe no tempo, né? No passado remoto, e retoma um referente distante. Então, como nós vimos ali, João e José são amigos, este é não sei o quê, e aquele que está lá longe retomou um referente que está muito longe. Os pronomes indefinidos, como o nome já diz, retrata a terceira pessoa de forma vaga, de forma indefinida, de forma não determinada. Então, quando eu digo preciso de algum dicionário, preciso de muitos dicionários, qualquer pessoa pode entrar aqui, eu não defini qual é o dicionário que eu preciso, né? De quantos dicionários eu preciso, né? De qual eu preciso, de quantos eu preciso, e que tipo de pessoa pode ou não pode entrar aqui. Então, ficou muito indefinido, muito incerto. Esse é o pronome indefinido, tá?
Só cuidado para não confundir com artigo indefinido e com o numeral 1. Aí você tem assim, ó, 3 frases. Você pode me emprestar um livro? Li um livro muito bom. Você leu 2 livros e eu li 1. Nós temos a palavra 1 nas 3 ocasiões e elas têm classes gramaticais diferentes. São palavras diferentes e que, na verdade, se comportam de forma diferente, ainda que haja uma indefinição aqui, principalmente nas 2 primeiras. Quando eu digo, você pode me emprestar um livro? Eu te falei qual é o livro? Não. Então você percebeu que há uma indefinição. Ah, mas pode ser pronome indefinido ou artigo indefinido. Beleza, concordo com você. Mas você entende que não é nem um livro específico? Tipo assim, é qualquer. É tipo, não tô nem aí, eu só quero um livro. Quando esse tipo de coisa acontece, temos um pronome indefinido. Temos um pronome indefinido. Porque é qualquer, não tô nem aí. É aleatório. Você vai prestar um livro? Um livro aí, um livro. Qualquer. Esse é o pronome indefinido. Quando eu digo, eu li um livro muito bom, eu também não sei qual é. É indefinido. Existe uma indefinição, sim. Porém, não é qualquer livro. É um livro específico. É um livro específico. Mas que eu não sei qual é. Então, existe um livro específico, mas eu não sei qual é. Nesse tipo de caso, nós temos um artigo indefinido. E aqui é fácil perceber, né? A noção de quantidade. Você leu 2, eu li 1, então aqui é um numeral. Tá bom? Beleza? Vamos dar sequência aí à aula. Observação com todo e todo o. As pessoas também costumam usar isso de forma equivocada, tá? Todo dá a ideia de cada, né? De um a um. Todo. Todo o dá uma ideia de inteireza. Você vai perceber por meio de 2 exemplos, ó. Todo dia é a mesma coisa, todo o dia é a mesma coisa. Você consegue perceber a diferença entre essas 2 frases? Todo dia é a mesma coisa, todo o dia é a mesma coisa. Eu falei que o todo dá a ideia de cada, né? Só o todo, sozinho. Então, todo dia é a mesma coisa. A ideia é a seguinte, ó. Cada dia, as mesmas coisas acontecem a cada dia. Então, hoje, amanhã, depois de amanhã, ontem, todos... A ideia de todo dia é todos os dias, tá? É um dia, depois outro, é cada um desses dias. Agora, todo o é uma ideia de inteireza. Eu tô falando de um dia só. Todo o dia, o mesmo dia, as mesmas coisas, a mesma coisa aconteceu durante o dia inteiro, o mesmo dia. Então hoje eu acordei, fiquei com dor de cabeça, aí depois continuei com dor de cabeça, tomei banho, dor de cabeça, almocei, dor de cabeça, à noite, dor de cabeça, todo dia é a mesma coisa. Ou então é alguém falando com você um problema, reclamando, tá reclamando, tá em casa aí, você não aguenta mais conversar com a mesma pessoa o tempo inteiro. Todo dia é a mesma coisa, quer dizer, todo o dia a pessoa fica reclamando, o dia inteiro ela ficou reclamando. Agora, se eu digo todo dia é a mesma coisa, nessa quarentena aqui, todo dia é a mesma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, a gente nunca sai de casa. Todo dia é a mesma coisa. Todo o dia inteiro. Beleza? Ok? Show de bola. Vamos continuar aqui agora com os pronomes interrogativos, como você sabe. Eles são usados para fazer perguntas. Só toma cuidado, porque existem perguntas diretas e perguntas indiretas. E as duas têm pronome interrogativo. Qual é a melhor opção? Você percebeu que isso é uma pergunta e que tem o qual, que é um pronome interrogativo. E o que é uma pergunta? É, na verdade, uma frase que quer saber algo. Então, quando eu digo, quero saber qual é a melhor opção, eu falei exatamente a mesma coisa que eu falei em cima. É a mesma coisa. Eu também quero saber alguma coisa. Então, é uma pergunta. Só que uma pergunta que não tem ponto de interrogação. E nem pode ter, tá? Se tivesse ponto de interrogação, ia ficar um negócio meio esquisito, né? Eu quero saber qual é a melhor opção? Eu quero saber ou não quero saber? Não, surreal, não tem como. Então aqui é ponto mesmo. Eu quero saber qual é a melhor opção. Mas quando você afirma isso, na verdade, você está fazendo uma pergunta. Porque você quer saber algo. Então é uma pergunta chamada de indireta, né? Pergunta indireta. Então esse qual aqui também é um pronome interrogativo. Beleza? Show! Os pronomes possessivos, você fala assim, pronome possessivo é mole. Dá a ideia de posse. Do que dá a ideia de posse? Nem sempre. Na verdade, eu vou me arriscar a dizer que quase nunca. Tá? Embora possa ter a ideia de posse. Mas quando você fala assim, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu namorado, minha namorada, a ideia não é de posse. Tá? A ideia não é de posse porque eles não são sua propriedade, não é uma posse, não comprou. Cadê a nota fiscal dele? Não tem. Tá? Porque não é posse. Mas é o que então? É uma outra coisa.
pode indicar afetividade, depreciação, que é tipo você menosprezar alguém, um cálculo aproximado ou um valor indefinido. Então você percebe quando você diz minha mãe, minha irmã, meu amigo, minha namorada, você está falando uma ideia de afeto, de proximidade que você tem. Você é tão próximo que você chama de sua, mas não é sua que você não comprou. Diferente de você falar o meu celular. Ah, eu comprei um celular, então o celular é meu. Show de bola. Aí é a ideia de posse. Então, você fala assim, minha rua. A rua também não é sua, você não comprou a rua inteira. Tá? Só você pode andar nela. Ninguém. Não, a rua não é sua. Tá? O meu porteiro não são ideias de posse. Isso aqui tem a ver com o valor semântico, com o sentido que a palavra pode ter. Olha aqui. João trouxe meu carro, não faça isso, minha filha. Vem aqui, seu desgraçado. O carro já chegou aos seus 60 anos. Maria tem seus defeitos, mas gostamos dela. Eu usei possessivo em todos os casos. E nem todos têm ideia de posse. Na verdade, só o primeiro, né? João trouxe meu carro. Mas no segundo, a ideia de afetividade. No outro, seu desgraçado, é de depreciação. Seu desgraçado, seu inútil, seu imbecil, né? Ou valor aproximado. Carlos já chegou aos seus 60 anos. Ele não tem 60 anos exatamente. Ele tem mais ou menos isso aí, 58, 62, tem por ali. Ele já chegou na faixa dos 60 anos. Então, o cálculo aproximado. Assim como eu posso dizer que Maria tem seus defeitos. Eu não falei exatamente quais são os defeitos. Ela tem ali os defeitos dela, que eu não vou falar quais são, né? Ela tem os seus defeitos. Então, é um pronome possessivo. É um pronome possessivo, sim. Essa é a classificação dele. Mas que nesse caso tem valor indefinido. A tabela aqui diz que os pronomes podem ser de primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural. Meu, minha, meus, minhas, né? Teu, tua, teus, tuas. Isso aqui você conhece. Lembrando que ele tem número, singular e plural, e pessoa. E também existe a concordância em gênero, mas que não diz respeito à pessoa que possui, e sim ao objeto de posse. Mas, quando eu digo assim, que eu vou falar daqui a pouco sobre a uniformidade de tratamento. Quando eu digo assim, essa casa é minha. Minha é primeira pessoa. Show. Tá? Primeira pessoa. Mas eu digo minha no feminino porque é casa. Eu não digo minhas no plural porque é uma casa só. Entenderam isso? Então tem uma dupla concordância, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, a uniformidade de tratamento. Os possessivos e a uniformidade de tratamento. Tá? A norma culta deve seguir a uniformidade de tratamento. Quer dizer, você usar só de segunda pessoa, pronome só de segunda pessoa, pronome só de terceira pessoa, tá? Embora isso nem sempre aconteça na linguagem coloquial, na linguagem oral do dia a dia. Então, quando eu digo, você não falou que seu professor lhe entregou o boletim, você e lhe, pronomes de tratamento, pronome pessoal, indicando terceira pessoa. Show de bola. Mas você aponta para a segunda. Sim, mas ele se comporta como de terceira pessoa, porque ele é um pronome de tratamento. Então eu falo seu professor. Você não falou que seu professor. Não pode ser teu professor, não. Não, a não ser que eu diga assim. Tu não falaste que teu professor te entregou o boletim. Isso aí tá na boca do povo, né? Todo mundo fala assim. Tu não falaste que teu professor te entregou. Então, tu e te, segunda pessoa, eu uso o pronome possessivo de segunda pessoa, teu. Mas a gente fala e escreve também assim. Você não falou que teu professor te entregou o boletim. Só que isso é um problema, porque eu usei o te e o teu, de segunda pessoa, mas usei o você, que é um demonstrativo. Então isso é uma mistura de tratamento, é algo informal, que você deve fugir em textos mais formais, como uma redação, e ficar atento também a questões, tanto de Enem como de UERJ, que podem te pedir você marcar ali algo que seja mais informal ou que tenha um traço de informalidade. Se tiver mistura de tratamento, tá aí a resposta da sua questão. Tá bom? E como eu prometi a vocês, os pronomes possessivos concordam em gênero e em número com o objeto da posse e em pessoa com o possuidor. Quando eu falo objeto de posse e possuidor, você entende o que eu quero dizer, né? Porque já vimos que nem todo possessivo tem ideia de posse mesmo. Então você entende o que é. Pode ser valor afetivo. Mas quando eu digo teus livros caíram no chão, eu uso o masculino e plural porque está concordando com livros. Então não é tua, é teu, no masculino. E não é no singular, é no plural, porque concorda com livros. Mas ao mesmo tempo,
ele é de segunda pessoa porque ele concorda com tu, né? Tu, teus livros, tu. Então, ele é de segunda pessoa, mas está no masculino plural, não para concordar com a pessoa. Não é porque a pessoa que é o dono do livro é masculino plural. Tem nada a ver com isso. Masculino plural é o objeto da posse. A pessoa, segunda pessoa. Quando eu digo assim, avisem aos alunos que seu professor chegou. Ó, as formas seu, sua, seus e suas aplicam-se tanto ao possuidor da terceira pessoa do singular quanto ao da terceira pessoa do plural. Então eu posso falar, avisem aos alunos que seu professor chegou. Ah, mas são os alunos. Mas é seu. Masculino e singular, porque o objeto da posse é o professor, objeto da posse, tá? Porque o valor é afetivo. Então é ele, masculino singular. E terceira pessoa, porque o possuidor são os alunos, eles, tá bom? Terceira pessoa. Eu sei que isso é óbvio, ou pode parecer óbvio, mas as pessoas confundem esse tipo de coisa, né? Eu lembro de uma publicação no Facebook, provavelmente isso é fake, porque eu não acredito que seja verdade, né? O cara falou que a irmã dele ia ter um filho. E aí o cara postou, né? Era um rapaz, ele postou assim, não vejo a hora de saber o sexo da criança, do meu sobrinho ou da minha sobrinha, né? Então ele falou assim, eu não vejo, não vejo a hora de saber o sexo, porque eu quero saber se eu sou tio ou se eu vou ser tia. Óbvio, só pode ser fake, eu não posso acreditar que alguém realmente pensou nisso, né? Porque se for menina, então eu sou tia. Se for menino, eu sou tio. Não, eu sou sempre tio, né? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas vamos lá, Paulo Vitor. Então, eu sou aqui do gênero masculino, mas eu falo minha casa. Ah, falou minha no feminino? Falei, porque é casa. Você entende? Então isso tem que ser, tem que estar atento a isso aí. Beleza? Então, tendo dito essas informações, nossa aula acaba. Como eu falei com vocês, é uma aula talvez um pouquinho extensa, né? Porque falamos de gramática e falar disso assim à distância é um pouco ruim. Eu entendo isso. Então, se você tiver alguma dificuldade, estamos aí à disposição. Vimos aí algo básico, mas para chegar mais à frente, uma questão que nos interessa mais, que é o uso, a prática. Beleza? Então façam exercícios e até a nossa próxima aula. Tchau!